Olha, Michael Burry, investidor famoso por ter previsto a crise de 2008, está prevendo uma nova crise maior ainda. Ele está falando, tem uma bolha aí no ar, vendam tudo, se desfaçam das suas posições que o mercado vai sangrar, muitos vão perder dinheiro. Para te explicar essa história, eu fiz esse desenho aqui que eu quero te apresentar nesse vídeo, trazendo todo o contexto por trás da tese do Michael Burry, que chamou muito a atenção do mercado ontem e deixou aí muitos investidores preocupados. Ao final desse vídeo, eu vou te explicar também como agir nesse cenário com um passo a passo bem simples. Então vou começar aqui falando sobre quem é Michael Burry. Caso você não tenha assistido ao filme A Grande Aposta, ou caso você não trabalhe no mercado financeiro, possivelmente você não conhece esse homem que basicamente tem um track record de ter lucrado 725 milhões de dólares em 2007, apostando contra o mercado americano, apostando que tinha uma bolha ali no subprime que iria estourar e caso ele acertasse a aposta, como ele acertou, ele ganharia muito dinheiro. Nesse período ele operou 4,8 bilhões em credit default swaps relacionados a hipotecas e instituições financeiras norte-americanas. E de lá para cá ele já apareceu várias vezes no mercado prevendo novas crises. Ele se tornou inclusive reconhecido por prever crises. E um ponto que muitos do mercado financeiro falam sobre o Michael Burry é que, além dele ser um gênio, de ser um cara realmente muito inteligente, é que ele nem sempre acerta o timing. E é importante eu trazer aqui esse contexto. Por quê? O seu short famoso, e aqui no jargão do mercado, short significa uma aposta contra o mercado, aposta na queda, aposta que os preços vão se desvalorizar, ele começou a ser feito em 2005. Ou seja, foi a partir de 2005 que ele começou a comprar esses CDS, né, esses ativos que apostavam na crise norte-americana, e ele só ganhou dinheiro com isso lá em 2007, 2008, quando a bolha de fato estourou. Ou seja, naquele momento ele ficou 2 anos antecipado. Ele foi um dos early adopters assim, da ideia da crise. E o custo de carrego de manter essas posições CDS quase destruiu seu patrimônio, seu fundo de investimentos. Isso é muito bem relatado no filme A Grande Aposta. Se você não assistiu e se você gosta de investimentos, é um filme bem legal. Eles conseguiram transformar um tema extremamente complexo em algo simples, fácil de ver, fácil de entender. E o ponto é que mesmo com ele acertando a aposta dele, ele sofreu algumas perdas significativas por ter errado o timing. Então muitas pessoas estão falando aqui sobre essa visão do Burry, de que ele pode estar correto sobre a tese dele, que é que existe uma bolha no mercado, em especial no mercado de inteligência artificial, mas ainda assim ele pode perder dinheiro por alguns anos, esse mercado pode seguir crescendo. Bom, Burry, como eu comentei, ele ficou famoso por alguns tweets, como esse aqui em julho de 2022, falando que o mercado tinha 50% a mais para cair, ou como esse aqui ali no ano de 2023, falando para as pessoas venderem as suas posições. Ou seja, ele é um investidor reconhecido aí pelo seu ceticismo e pelas suas apostas contra o mercado. Qual que é a tese do Michael Burry? Por que ele acha que tem uma bolha prestes a estourar? Tá? Tem 3 motivos principais aqui por trás disso. O primeiro motivo é a explosão monetária, o excesso de liquidez no sistema, o excesso de impressão de dinheiro, sobretudo nos Estados Unidos. Aqui tem um indicador chamado de M1, que é basicamente a oferta monetária, né? Aquela oferta que vai diretamente para os consumidores, é o dinheiro que está circulando mais nas contas correntes na economia. E o M1, ele está aumentando muito nos Estados Unidos. Ele está num patamar de dezenas de trilhões de dólares. Se a gente for pegar aqui, ó, dados do Federal Reserve sobre o M1, pode ver que essa oferta monetária ela já vinha subindo anos 80, 90, 2000 e porrou ali depois da pandemia. Isso aqui são dados reais, a fonte é o próprio Federal Reserve nos Estados Unidos. E essa oferta monetária, né, cresceu muito na pandemia, posteriormente depois de uma leve baixada e voltou a crescer. E esse excesso de liquidez acaba sendo uma derivada do comportamento do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, que nas últimas crises atuou injetando liquidez no sistema. Ou seja, na visão do Michael Burry, empurrando o estouro de uma bolha com a barriga e jogando esse problema para o futuro. Esse aqui é o primeiro ponto, é a primeira tese. A segunda tese dele é que os preços de ações ligadas à IA, eles são irreais. E aqui o Burry ele faz um paralelo com a bolha.com.
Porque o que foi a bolha.com? Foi a bolha das empresas de tecnologia, das empresas ligadas à internet. Basicamente, quem viveu ali os anos 90, eu era criança, mas lembro bem, viu que no final dos anos 90 começou a se popularizar a internet. Pessoas começaram a usar a internet em casa, a ter acesso a sites, a usar buscadores. Lembrando que eu usava o KD. Quem lembra? kd.com.br. E todo mundo viu que a internet era uma tecnologia que tinha vindo para ficar e queria mudar as nossas vidas. E o que de fato aconteceu. Você só está me assistindo agora por conta da evolução da internet. Só que o ponto é que mesmo com as pessoas tendo acertado essa previsão de que a internet mudaria as nossas vidas, de que seria um divisor de águas no mundo, o fato é que os preços, em especial das ações ligadas a empresas de tecnologia, a empresas de internet, se descolaram. Eles ficaram extremamente elevados, extremamente forçados. O Burry traz esse paralelo entre bolha.com e inteligência artificial. Ou seja, a gente tem uma nova tecnologia, a gente tem gastos absurdos, na era da bolha.com era um gasto em tecnologia de fibra ótica, aqui a gente está falando em gasto de poder computacional, chips, para as IAs conseguirem funcionar, e valuations muito altos. Na era da bolha.com, ações como Microsoft, Amazon, etc., ficaram extremamente caras. Há índices de preço por lucro muito altos. E olha que estou citando aqui as vencedoras, dessa corrida aí pela internet. Várias perdedoras que tinham valuations extremamente elevadas, hoje quebraram, não são mais nada. Para citar alguns grandes nomes aqui, temos a AOL ou o Yahoo, empresas que eram grandes, eram muito caras, as ações eram muito sobreavaliadas e estourou a bolha, elas nunca mais se recuperaram. E nesse caso aqui, o preço por lucro, o price to earning nos Estados Unidos, da Nvidia, por exemplo, está extremamente elevado. Ela está negociando a 60 vezes lucro, o que muitos dizem ser insustentável e acaba sendo impulsionado por momentum e não fundamento. Parênteses aqui é que a estratégia de momento ela é uma estratégia de seleção de ações que de fato funciona, comprovado na literatura. Então fecha esse parênteses aqui. E por conta desse motivo, Michael Burry, no seu Twitter, na sua conta no X, chamado Cassandra Unchained, comentou isso. Olha, às vezes a gente vê bolhas, às vezes há algo que se possa fazer a respeito, às vezes a única jogada vencedora é não jogar. Ele falou isso no dia 30 de outubro. E basicamente aqui ele está querendo dizer que existe uma diferença entre preço e valor. Preço de mercado é o que você paga, é o valor que está lá no mercado, a precificação que as ações estão negociando. Valor intrínseco é o valor de fato de uma empresa, e nessa relação entre preço e valor, quando o preço está acima de valor, existe uma situação insustentável, existe uma bolha, essa é a tese dele. Quando o preço está igual ao valor, existe um equilíbrio, o mercado está justo, e quando o preço está abaixo do valor, existe uma oportunidade de compra, é quando o mercado está subvalorizado. Então, na tese aqui do homem, a gente está vendo aí uma bolha, em especial na área de tecnologia. Mas tem um terceiro motivo aqui para ele estar mais pessimista, no jargão do mercado, bearish com o mercado, que é o indicador Buffett. O que é esse indicador Buffett? Ele mede a capitalização total do mercado, ou seja, a soma do valor de mercado de todas as ações listadas em bolsa nos Estados Unidos, dividido pelo PIB. E a lógica desse indicador Buffett é a seguinte: se esse indicador está abaixo de 100%, o mercado está barato. Se ele está perto de 100%, o mercado está em valor justo. Se ele está acima de 150%, o mercado está numa bolha. E o atual é, na média, de 223 vezes. Ou seja, bem acima da bolha.com, bem acima do rally pós-pandemia. E numa situação aqui tida pelo Buffett como absolutamente insustentável, 223%. Na bolha.com era cerca de 150%. Ou seja, segundo esse indicador aqui, a coisa está feia, o mercado vai estourar. E se tu olha para as posições do Buffett, que estão com caixa muito alto, tu só fica com mais medo. Tu pensa, poxa, Buffett está com muito caixa. Burry, que prevê a última crise, está prevendo uma nova crise. Eu estou ferrado. Eu tenho que vender. Eu não posso ter ações norte-americanas. Eu tenho que deixar todo o meu dinheiro na renda fixa. Ou, sei lá, o que tu possa interpretar. Mas eu entendo essa interpretação, porque a gente tem aqui alguns motivos para isso. E o ponto do Burry é que, além de ter essa tese,
ele está comprando puts de empresas ligadas à IA. O que é uma put? Uma put é uma opção de venda. Compra uma opção de vender uma determinada ação a um determinado preço numa determinada data futura. Quando tu compra uma opção de venda, tá basicamente dizendo que tu acredita que esse preço vai cair daqui até essa data no futuro. Tu tá apostando na crise, tu tá apostando na queda. E no caso aqui o Burry, ele acabou de liberar, né, os dados do Security Exchange, né, CVM norte-americana, revelando ter muitas puts de duas empresas, né, muitas puts de duas empresas, a Palantir e a Nvidia. Na Palantir, ele basicamente tem 912 milhões de dólares em puts, 69% do portfólio dele, e na Nvidia, 186 milhões de puts, 14% do portfólio dele. Para contexto, a Palantir ela vem disparando na bolsa nesse ano, já cresceu mais de 300%. Ela é uma empresa de Big Data Analytics e de interpretação de dados e muito ligada, é claro, ao mercado de inteligência artificial. E a Nvidia, se não me engano, hoje é a empresa de maior capitalização do mundo, uma das grandes vencedoras aí dessa guerra, dessa procura por capacidade de processamento, capacidade computacional. E aí, com o Burry comprando puts dessas empresas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está apostando na queda delas. Ou seja, se a Nvidia crescer, se a Palantir seguir crescendo, ele vai ter perdas substanciais, ele vai ficar no prejuízo. E aí ele vai ter duas possibilidades, que pode ser liquidar com perda ou manter essas posições aguardando aí o colapso para ganhar muito dinheiro com esse colapso. Tem gente que fala, inclusive, que isso pode ser parte de uma estratégia dele, né, de revelar essas posições no último dia do mês e depois levar o portfólio dele para uma neutralidade, ou seja, também comprar ativos para ficar para o mercado. E aí, caso estoure a bolha, caso o mercado se desespere, ele vende essa posição neutra e fica só com as posições apostadas na queda, ganhando aí dinheiro. Porque, é claro, uma estratégia extremamente refinada que é muito difícil de um investidor comum agir. Falando em investidor comum, como que você, PFC, pessoa física comum, deve agir em relação a isso? Eu não quero parecer pretensioso, mas eu quero te trazer algumas ideias para que você não cometa erros e para que você não perca o seu dinheiro. Eu trouxe aqui 7 diferentes passos para trabalhar contigo. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é nunca se guiar por manchete. Nunca pegar e vender tudo porque eu li uma manchete ali que o cara está vendendo, esse cara já acertou a crise e por aí vai. Nunca se guiar por conta de nada que não seja seguir o teu plano. Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, nunca seguir o seu feeling. Não é sentir, eu realmente acho ali que o mercado sobrevalorizou, então eu vou vender. Sendo totalmente franco, você não é Michael Burry. Você não é Warren Buffett. Eu não sou Michael Burry. Eu não sou Warren Buffett. E mesmo esses investidores famosos, muitas vezes eles erram. Aí é o terceiro passo, que é ser cético em relação a Cavaleiros do Apocalipse. Eu não quero aqui cagar pro Warren Buffett, dizer que esse cara não passa de um Cavaleiro do Apocalipse. Mas verdade seja dita, assim como ele acertou a previsão dele lá na bolha do subprime, ele errou várias previsões. Em dezembro de 2015 ele falou que um crash estava chegando. Depois, em maio de 2017, ele falou que o mercado ia cair muito. Depois, em 2019, ele falou que tinha uma bolha nos fundos de índice, nos index funds. Depois, ele falou no auge da pandemia, no auge da queda do mercado, de que ele estava apostando em mais queda. Logo depois o mercado voltou a subir. Depois ele falou em mais uma bolha. Depois ele falou venda e por aí vai. E nesse período a bolsa subiu mais de 156%. E é muito perigoso você apostar contra, você apostar na queda. Porque o tempo fora do mercado pode te custar muito, mas muito dinheiro. Por isso que o passo número 4 é lembrar que time in the market é melhor do que timing the market. E se você simplesmente perder alguns poucos bons dias em exposição à bolsa, você abre mão de um retorno muito grande no longo prazo. Aqui é um estudo que a gente fez no Clube do Valor, na nossa bolsa brasileira. Se você perdesse os 10 melhores dias dos últimos 20 e poucos anos, seu retorno teria caído de 2.600% para 600%. Ou seja, custa muito caro apostar contra o mercado, partindo do pressuposto que no longo prazo ele vai tender a subir. Passo número 5, desenhar sua alocação de ativos. Poucas pessoas falam sobre isso porque isso aqui não é sexy. Se eu fizesse um vídeo chamado, olha,
lições sobre a sua alocação de ativos, ninguém iria clicar. As pessoas só clicam quando eu coloco o homem está vendendo tudo, está estourando a bolha, todo mundo vai perder dinheiro. E eu lamento ter que fazer isso, mas senão as pessoas não clicam. Então eu uso essa ideia para te falar, irmão, vai lá e desenha a tua alocação de ativos. Desenha, olha, vai ser 60-40. Eu vou investir 60% em ações e 40% em renda fixa. Simples assim. Eu acredito que todo investidor tem que ter clareza da sua alocação de ativos, que isso guia muitas decisões. Eu quero até te provar. Quero pegar o exemplo desse investidor aqui, cuja carteira deveria ser 60% renda variável e 40% renda fixa. Pode ver que esse cara está com peso um pouco acima dos seus 20% de alvo em ações brasileiras, um pouco abaixo em ações norte-americanas e mais ou menos igual em fundos imobiliários. Então, próxima vez que ele investir, próximo aporte vai vir para ações norte-americanas. Outra parte desse aporte vai ir também para essa classe de ativos aqui, que deveria estar com peso de 20%, mas está com 18%, que é a renda fixa e inflação. E o fato é que quando você tem a sua alocação de ativos, tudo fica mais fácil. Inclusive, tá, se você quer ter uma sessão de análise de carteira para a gente te mostrar qual é a tua alocação de ativos, porque mesmo que você nunca tenha ouvido falar nesse termo, você tem uma alocação de ativos, mostrar o que está bom, o que dá para melhorar, qual alocação te sugeriria no teu caso, então você pode solicitar uma reunião com a minha equipe apertando no primeiro link na descrição. Caso você queira aprender a investir com essa estratégia de alocação de ativos, aprender todas as estratégias do Clube do Valor, tá com vagas abertas para a experiência do dinheiro à liberdade no segundo link na descrição. Dito isso, o sexto passo aqui é traçar um bom plano financeiro, que não é apenas desenhar a sua alocação de ativos, mas também ter um bom planejamento, também definir quanto você vai aportar todos os meses, qual é o seu patrimônio meta, quanto você precisa juntar para conquistar a liberdade financeira e por aí vai, para o passo número 7 ser seguir o plano. Dessa forma aqui, seguindo esse exato passo a passo, você pega todas essas informações que eu trouxe, toda essa linha aqui do que está acontecendo com o mercado e tu apaga isso. Tu pega aqui e mete um PEN. Não precisa de mais nada disso. É só seguir o plano. É claro, espero ter te ajudado a explicar o que está acontecendo, qual é essa histeria dessa bolha. E aí, se você gosta do nosso trabalho, me acompanha aqui há bastante tempo, queria te convidar para uma live especial de 10 anos do Clube do Valor, para trazer algumas novidades que vão te interessar no dia 10 de novembro. Só apertar aqui para saber mais. Era isso, um grande abraço e até mais.